graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E hoje o tema muito pedido, muito solicitado, então eu quero iniciar uma sessão de vídeos falando sobre batismo no Espírito Santo, dons espirituais e também vou querer responder algumas perguntas de vocês. Então, depois de assistir esse vídeo, entre aí no meu WhatsApp, no meu e-mail, fique à vontade e comece a fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas para um tema tão importante. Por que eu vou dizer que este tema é importante? Por que ele se tornou importante na minha família? Por algo que aconteceu com meu pai, com o pastor João Carlos Marques. Eu era criança e minha mãe, eu e minha irmã não estávamos em casa, meu pai estava sozinho em casa e ele recebeu a visita de nada mais nada menos do que o diabo. Se você crer ou não, eu não sei. Eu sei é que, como dizia o meu pai, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e a minha consciência está livre, de qualquer acusação por falar a verdade. Se você quiser crer, fique à vontade. Se não, basta parar de assistir este vídeo ou ficar na curiosidade e verificar as coisas que a palavra de Deus tem para falar. Bom, o diabo aparece para o meu pai. Meu pai, quando nota que é o diabo, ele imediatamente diz: está amarrado em nome de Jesus. O diabo ele cai no chão, fica sentado e ele diz assim: só um pouquinho, eu venho em paz. Deixa eu falar uma coisa só. E o que é que ele disse? E aí que está o ponto que eu quero trazer da extrema importância de sermos batizados no Espírito Santo, de termos os dons espirituais e de nós falarmos deste tema. Bom, o que o diabo disse é o seguinte: eu vim te pedir que você, não quero que você saia da igreja, preste bem atenção, não quero que você saia da igreja, não quero que você deixe de pregar a palavra. Não, olha só que coisa incrível. Note bem isso. Pode ser que você já tenha conhecido esse testemunho dele, mas não lembrava. Enfim, falou uma série de coisas que ele podia fazer. Ele só disse assim, eu só quero que tu deixe de fazer uma coisa. Que tu pare de falar no Espírito Santo. Que tu pare de trazer avivamento, que tu pare de falar sobre os dons espirituais. Vocês notaram isso? Vocês notaram a profundidade disso? Quando eu, minha mãe e minha irmã ficamos sabendo disso, a partir daí eu disse assim, não, aí está a derrota do nosso inimigo. Claro que, veja bem, Jesus já derrotou o inimigo na cruz do Calvário, tomou para ele as chaves do inferno e da morte, eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Mas hoje, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, porque Jesus disse, eu vou para que ele venha. Então o Espírito Santo está hoje atuando em nosso meio. E aí o diabo vem e diz o quê? Pode continuar indo na igreja, pregando a palavra, não tem problema nenhum. Só não me fala do batismo no Espírito Santo. Só não me faz o avivamento. Por quê? Porque o diabo quer ver as igrejas mortas. As igrejas sem poder. E nós sabemos que o poder através do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse para os seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto viesse poder para que eles, sendo cheios do Espírito Santo, anunciassem a palavra de Deus.
Mas eles não podiam anunciar a palavra de Deus sem o poder de Deus, e aí é que está o que eu quero dizer. A diferença quando você prega a palavra de Deus através do Espírito Santo e quando você prega a palavra de Deus simplesmente pela tua mente, pelo que tu aprendeu. Não estou diminuindo as pessoas que fazem isso. Eu estou falando que Jesus, eu não estou falando de pastor Carlos, pastor João, pastor A, B, C, D, E. Não, eu estou falando que Jesus disse para os seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto viesse o poder. Para quê? Para que então eles pregassem a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você, por que nós temos que ser cheios do Espírito Santo? Para pregar a palavra. Quem convence o pecador do seu pecado? O Espírito Santo. Então a palavra de Deus, através dos dons espirituais, chegam de forma diferenciada na vida das pessoas. Eu quero hoje, não sei se só nesse vídeo ou se eu vou repartir em 2, 3, 4 vídeos, mas enfim, eu vou falar tudo que eu tenho que dizer aqui e eu separei sobre o batismo no Espírito Santo, que tem muita coisa, eu separei 3 momentos na palavra de Deus. E não podia ser diferente de separar isso no livro de Atos. Por quê? É interessante, né? A Bíblia, quando você pensa assim num livro, né? Gênesis, você pensa o quê? Início. Quando você pensa Apocalipse, você pensa o quê? É o fim dos tempos, né? Quando você pensa em Hebreus, a gente pensa em fé, né? Não é isso? Então, da mesma forma, quando você pensa em Mateus, Marcos, Lucas, João, você pensa o quê? Evangelho, Jesus, né? Boas novas. E no livro de Atos? Quando a gente fala no livro de Atos, queridos, a gente pensa imediatamente no Espírito Santo. Como também em 1 Coríntios, né? Onde Paulo vai descrever ali os dons e muitas coisas que depois eu quero também trazer a vocês. Então o primeiro texto não podia ser diferente. Atos 2, verso 1 ao verso 11. Chegando o dia de Pentecoste, e deixa eu só abrir um parênteses aqui. Muitas vezes a gente diz assim, aquela igreja é pentecostal. Por que fala isso? Porque juntaram, né, a festa do Pentecoste, porque o Pentecoste era uma festa. Não tinha nada a ver com o que aconteceu agora aqui em Atos, tá? Então eles estavam na festa de Pentecostes quando o Espírito Santo veio, né, desceu sobre eles. Eles estavam reunidos num só lugar, certo? Então por isso que as pessoas dizem assim, eles são pentecostais. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? A festa de Pentecostes era uma festa. Qualquer dia desse eu posso até fazer um vídeo sobre as festas, né, que o povo de Deus, o povo hebreu fazia, certo? Mas vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então, eles estavam conforme Jesus havia ordenado, ficar em Jerusalém. Eles estavam juntos, eles estavam unidos, certo? Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Veja bem, como de um vento muito forte, tá? É como quando a gente não sabe dizer o que mas era muito parecido com um som de um vento muito forte, ok? E encheu toda a casa na qual estavam assentados. O que aconteceu? Veio do céu este som, que era como de um vento forte, e tomou o quê? Somente aquele lugar onde eles estavam. Veja, que não foi em toda Jerusalém, não, foi só naquele lugar, ok? Então, quem é que ouviu este som? Aqueles que estavam ali naquele lugar. Verso 3. E viram o que parecia línguas de fogo. Então, primeiro a gente vê assim, o som era como de um vento muito forte e
viram uma visão que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu acho que eu vou me alongar bastante neste tema, porque tem muitos detalhes. Veja, vem uma língua de fogo, se separa em várias línguas de fogo e desce sobre a cabeça de algumas pessoas que estavam naquele lugar. Pousou sobre cada um daquelas pessoas. Por que eu falo? Porque o texto aqui fala que pousou sobre a cabeça de cada um. Ok? Sim, cada um quem? Daqueles que estavam seguindo aquela ordem de Jesus. Ok? Porque na verdade ali havia uma multidão e aqui o texto já vai falar sobre isso. Certo? Então veja assim, primeiro, o direcionamento do Espírito Santo para um local e naquele local o direcionamento do Espírito Santo para algumas daquelas pessoas, ok? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Aqueles que receberam esta língua de fogo e começaram a falar noutras línguas. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque os 3 textos que eu vou trazer de Atos mostram que o primeiro sinal, ou grande sinal, do batismo no Espírito Santo são as línguas. Outras línguas, línguas estranhas, línguas celestiais, línguas dos anjos, e aí tem muitos nomes, né? Que eu cheguei a comentar no último vídeo. Então vamos lá, novamente verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aqui eu vou abrir mais uma coisa. Primeiro, encheu eles. Primeiro, eles não pediram, mas eles sabiam que estando ali em Jerusalém, havia uma palavra de Jesus que eles receberiam poder. Eles não imaginavam como seria, né, de que forma seria. Eles não imaginavam que iam ouvir um som, eles não imaginavam que iam ter uma visão, eles não imaginavam que eles iam receber. Tá? Mas o mais importante aqui é o que diz no verso 4 no final. Conforme o Espírito, letra maiúscula. Então, o Espírito Santo é que determina a você, ok? Foram capacitados por quem? Pelo Espírito Santo, ou seja, conforme o Espírito Santo. Eu quero que você entenda bem isso, porque depois quando eu vou falar sobre dons espirituais, até Paulo ele fala assim, procurai os melhores dons, né? E aí eu quero que você, possivelmente vai ser um outro vídeo, você perceba que existe uma necessidade. Vamos dizer, quando eu era pequeno e perguntava para o meu pai, quando é que eu vou ter esses dons? E meu pai dizia, filho, conforme você trabalhar mais para o Senhor, mais dons serão necessários e mais dons o Espírito Santo vai te dar. Por quê? Queridos, vamos colocar aqui que nós sejamos um trabalhador, não é? De obra. E o nosso chefe, né? Seria Jesus, diz assim, eu quero que você cave um buraco bem fundo, certo? E aí você diz assim, mas eu preciso de instrumentos para cavar este buraco. Eu não posso cavar com as mãos. E aí o Espírito Santo vem e te traz uma picareta para primeiro, né, abrir algumas estocadas para ali o local ficar mais tranquilo, para depois você pegar a pá e começar a cavar, certo? Agora, na medida que você for dando continuidade a esse trabalho,
O mesmo Espírito Santo que te trouxe uma picareta e uma pá, veja bem, eu estou usando só uma figura para que você entenda mais facilmente. Ele vai te trazer outras ferramentas melhores, ferramentas que vão te capacitar, facilitar a tua vida, certo? Até chegar num ponto que daqui a pouco o Espírito Santo traz para ti uma retroescavadeira. Isso aqui eu estou falando, volto a dizer, somente numa figura de linguagem para que você entenda melhor. Então, os dons, papai dizia para mim, os dons virão quando você precisar. Principalmente quando você é pastor de igreja, você é líder, você está à frente de um grupo, mais dons espirituais são necessários, certo? Vamos lá, verso 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, queridos, o som que eles estavam ouvindo não é este som do vento forte, tá? Mas era o som agora daquelas pessoas que receberam, conforme o Espírito Santo os capacitava, línguas, e eles estavam entendendo aquela língua na sua própria língua natural. E aí eu quero abrir um parênteses e contar um caso. Eu conheci mesmo um pastor, amigo de papai, meu sogro conheceu ele, meu cunhado que é pastor, enfim, nossa família toda conheceu esse pastor. E ele era de uma igreja aqui no Brasil, ali na Bahia, mas depois de um certo tempo ele foi para os Estados Unidos. E olha que bonita a história dele. Ele morava numa cidade que tinha um porto, e esse porto muito importante, muitos navios vinham descarregar, navios internacionais, né, de vários países. E como um bom brasileiro, ele disse, vamos fazer um evangelismo para essas pessoas, esses marinheiros, né, que vêm de outros países. E brasileiro, o que você pensa? Futebol. Então o que ele fazia? Ele convidava os marinheiros para jogar futebol com o time da igreja e depois servia um lanche. Durante este lanche, ele pregava a palavra. Ele era fluente em espanhol, fluente em inglês, mas quando chegava a navio de outros países, ele tinha alguns irmãos, né, já preparados para estar anunciando a palavra de Deus na língua original dessas pessoas. Mas um dia chegou um navio da Polônia e ele não tinha ninguém que falasse polonês. O que ele fez? Ele se comunicou com a embaixada, consulado, eu não sei agora dizer o nome, procurou em outras igrejas, alguém fala polonês, ninguém falava polonês. Bom, também como um ótimo brasileiro, o que ele fez? Ele levou a bola debaixo do braço, mostrou a bola para os poloneses, e os poloneses entenderam que era futebol, foram jogar futebol. Lá tá jogando futebol, e jogar futebol não precisa de língua, né, gente? Futebol é futebol, certo? Depois do futebol, ele fez o sinal também internacional de comer. Eles acompanharam o pastor e todo o pessoal da igreja para um lugar onde estava ali servido, alimento, um lanche gostoso. Mas ele pensou, e agora? Será que eles vão entender inglês? E o Espírito Santo começou a usar aquele pastor em línguas estranhas. Ele começou a falar em línguas estranhas, uma língua que ele jamais havia falado. E ele notou que ao falar em línguas, aqueles poloneses pararam de comer e começaram a prestar atenção no que ele falava. Veja bem, aquele pastor, até aquele momento, ele não sabia o que ele estava falando. Falou, durante uns 20 minutos, aquele pastor falou em línguas. E um menino, um adolescente, se levantou do meio daquelas poloneses, veio até o pastor e, falando em inglês,
típico da Inglaterra, perguntou para aquele pastor: pastor, aonde o senhor aprendeu a falar polonês? Do polonês mais natural, né? Porque a gente sabe, né? Nós somos brasileiros, né? Quem sabe você que está assistindo não é brasileiro, seja português. A nossa língua materna são os nossos queridos irmãos portugueses, né? É de vocês que veio a língua portuguesa. Mas nós brasileiros, nós mudamos. E aqui no Brasil nós temos várias regiões. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala de uma forma, lá no Nordeste existem algumas palavras diferentes. Eu tive a possibilidade de ir a Portugal várias vezes, né? E vi como vocês falam, e falam lindamente, né? O natural. Então, na verdade, o pastor estava pregando num polonês natural, como se eu estivesse agora falando um português de Portugal, vamos dizer assim, do tempo de Dom Pedro, né? Uma língua natural. E aquele rapaz falou com o pastor, e o pastor disse assim: mas você sabe falar inglês? E aquele adolescente disse assim: sim, eu sou filho do capitão. O capitão era russo, né? Apesar de ser um navio polonês, o capitão era russo e o seu filho estudou na Inglaterra. E aquilo ali foi algo tremendo na vida daqueles homens, porque todos aqueles marinheiros poloneses vieram à frente, confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja então, queridos, que sim, essas pessoas aqui do texto de Atos 2 estavam ouvindo sim na sua língua materna, né? Então, verso 6. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Querido, se você gostou desse vídeo, como sempre faço, né? Aí do seu lado direito da tela tem uma palavra inscreva-se. Se tiver a palavra escrita, é porque você já se inscreveu, tá? Mas se tiver aí a palavra inscreva-se, clique aí, né? No sininho, na palavra, automaticamente vai aparecer a palavra inscrito. E aí automaticamente, toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber no seu e-mail, no seu celular, no seu computador, ok? Se você gostou, aí do seu lado esquerdo tem uma mãozinha, né? A gente fala dê um like, dê um joinha, né? Para que eu saiba que você gostou. Mas como eu sempre digo, o principal não é nem que você se inscreva, nem que você dê um joinha, mas que você deixe uma mensagem, né? Gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Escreva. Está aí o meu e-mail, está aí meu WhatsApp, fique à vontade. As pessoas que estão vendo esse vídeo aqui alguma vez já me escreveram, sabe que eu respondo, sabe que eu oro, né? Sabe que eu tiro dúvidas, ok? Este é o trabalho do pastor, este é o trabalho, né, do ministério, né? Para que a gente venha tirar as dúvidas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus ricamente te abençoe, tenha uma ótima semana, seja cheio do Espírito Santo, lembre, fale em línguas, né? Peça o batismo do Espírito Santo caso você não tenha, né? Como eu vi nesses 3 textos de Atos, você viu as 3 formas como aconteceram, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.